Meu pai, Pedro Soldatelli, ele gostava muito de política. E quando ele faleceu, ele foi presidente do PSD até a morte. E ele era muito amigo do seu Livio Giordani, que também era político, e muito amigo do Horácio Borghetti, que foi prefeito nessa época. E aí ele disse, olha, como teu pai faleceu, eu gostaria que você fosse candidata a vereador. A vereadora, né? E eu não sabia de nada desse mistério. Eu disse sim. Então, eu fiz a campanha, fui em todas as colônias e tal, e eu fui eleita naquela época. E a Câmara de Vereadores funcionava no prédio onde é hoje o museu. Aí então tinha uma sala do senhor prefeito e numa sala contígua era a Câmara dos Vereadores. E numa sessão, mas não era sessão assim oficial, era uma sessão, eu acho, de confraternização, e estava o Livio Giordani, o seu Lira, que era o extrator estadual, e o seu Idebrando Cardoso e eu. Aí o seu Idebrando disse, ó, Dolores, como você é a única mulher dessa Câmara, você vai ser presidente da Câmara. Ah, eu disse sim. E aí eu fiquei presidente da Câmara. E fiquei presidente da Câmara 6 meses, porque eu trabalhava também no ginásio São Rafael, naquela época se chamava escola ainda São Rafael, e eu tive que optar entre a Câmara e a escola. E eu acho que naquela época ela era mais um conselho do que uma Câmara, do que uma rivalidade política. Nós conversávamos muito com o prefeito Bedin, principalmente eu, na segunda-feira que nós tínhamos a reunião, eu ia mais cedo para conversar com ele. Nós não tínhamos secretário, devia ser um dos vereadores secretário, mas nenhum aceitava e não tinha habilidade, muitos não tinham habilidade, porque eram pessoas, a maior parte do interior, os que tinham, na cidade tinham compromissos e não queriam. Então até pedi diversas vezes e o prefeito disponibilizou. Um professor, uma vez que teve uma passagem até hilária, né, com isso aí, ele disponibilizou um professor e ele na primeira sessão, eu expliquei para ele que nós ficávamos numa mesa grande, uma mesa assim, normal, uma mesa comum, ficava o presidente, o vice e o secretário. Então eu expliquei para ele como é que era para fazer a ata e o Roni, o saudoso Roni Montanari, foi para a tribuna para falar e começou a falar um assunto assim, né? E o secretário, ele disse assim, para lá, não concordo. Eu disse, mas tu não tem que concordar, tu tem que fazer a ata só. Né? O Vitório Basso de Mato Perso e o Walter Molon da Otávio Rocha, às vezes me ligavam e vinham mais cedo na minha casa para mim fazer para eles pedido de ou lâmpadas, ou cascalho, ou algum conserto, alguma coisa que precisava urgente na comunidade deles. Eu, particularmente, na época tinha 20 e poucos anos, fui levado porque seria a oportunidade de ser uma pessoa que pudesse trabalhar alguma coisa em benefício das comunidades mais afastadas. Porque nem todo o público naquela época tinha a condição que se tem hoje de se comunicar com os seus governantes. Então, eu fui levado por esta, digamos assim, utopia de que a política seria um meio de fazer um benefício à comunidade. Na prática, não foi bem isso que aconteceu. Na nossa gestão, éramos oposição ao prefeito, mas éramos maioria na Câmara. Mas mesmo assim, não houve nenhum empecilho para que a gestão pública do prefeito transcorresse normalmente. Não havia obstrução sem justificativa. Então, se trabalhava efetivamente para o bem comum. Nós até fomos contemplados com a prorrogação de mandato, né? Nossa legislatura foi de 6 anos, por causa de um decreto federal que fez com que as eleições coincidissem. Então, para que pudesse haver coincidência de eleições de presidente a vereador, houve a prorrogação dos mandatos dos prefeitos e vereadores para coincidir com os demais cargos. Então, nós fomos contemplados com 2 anos a mais
de mandato nessa legislatura que foi 77 a 82. Dizer que foi uma grande responsabilidade ter sido presidente da Câmara de Vereadores em 2 oportunidades. Na época eram biênios, portanto foram 4 anos de muita responsabilidade representando o poder legislativo aqui em Flores da Cunha. Mesmo que na época não tínhamos a mesma tecnologia, a mesma modernidade de hoje, a gente fazia dentro das condições que a gente tinha, mas era uma maneira da gente se comunicar com o povo de Flores da Cunha. Na época, existia mais rivalidade. As sessões eram um pouquinho mais acirradas em relação a hoje, mas o objetivo sempre era buscar o melhor, cada um defendendo a sua parte para o bem e para o melhor de Flores da Cunha. E hoje, após 35 anos daquele belo período, que me deixa muita saudade, estou de volta a essa casa como suplente vereador. Quando a política faz parte da vida da pessoa, isso também faz bem para a alma. Por mais que eu esteja presidente por mais de um mandato na Casa Legislativa, os princípios que nortearam toda a minha vida pública sempre foram os mesmos. Eu procurei trabalhar muito com a questão da imparcialidade, da impessoalidade, da moral e da publicidade de todos os atos. A presidência da Câmara sempre é um cargo que exige uma responsabilidade e um compromisso muito grande, porque não está se representando somente a si, ou somente o partido, ou a comunidade, mas estamos representando um poder cuja expectativa da comunidade depositada nesse poder é muito grande. E a minha busca, a minha utopia, até poderíamos dizer assim, como presidente da Câmara, nos 3 mandatos, foi mostrar para a comunidade de Flores da Cunha que ela tinha muito mais do que uma Câmara de Vereadores, ela tinha um poder legislativo. Um poder legislativo que precisava fazer leis, discutir leis, conhecer a realidade do município e exercer com muita responsabilidade e com muito critério e de isonomia pessoal a função de legislar. Foi assim um aprendizado bom, né? Na realidade foi no 2º mandato, né? E a gente tinha vamos dizer assim, uma cordialidade, né? Com todas as bancadas, tanto aliadas, né? Como adversárias, né? A gente tinha assim um costume de dialogar. A gente procurava bastante o prefeito, independente de ser situação ou não, né? E a gente sempre procurava levar o bom tempo. A gente tinha uma política assim bem familiar, né? Porque eu acho que a gente conhecia todo mundo, né? Independente, a gente se reunia depois das sessões, aí a gente tinha o costume de fazer uma janta na casa dos vereadores com as esposas, e a gente se reunia, todo mundo, oposição, situação. Então era legal, sabe? Eu sempre tenho como preceito diálogo. Onde tem diálogo, tu consegue chegar num denominador comum. Eu sempre participei em muitas entidades, escoteiros, clube de futebol, dentro da paróquia, dentro do centro empresarial, e eu usei aquilo que também usava dentro das entidades, o diálogo constante, saber que às vezes eu podia estar errado e tinha que reconhecer os erros. E eu consegui nesses 8 anos de Câmara de Vereadores, sendo 4 de presidente, manter um bom diálogo com todos os vereadores da oposição, praticamente os projetos, inclusive projetos que vinham do Executivo uma vez, eu convenci os vereadores da situação de que o melhor mesmo era nós votarmos contra. Outros de mandar de volta para o Executivo e rejeitar o projeto. E eu acho que assim eu consegui levar esses 4 anos de presidente dessa forma, sempre com diálogo. Diálogo, para mim, é uma palavra importante e muita serenidade, que é uma coisa que eu gosto de ter. Nós, quando eu assumi a presidência da Câmara, nós deixamos o legado do espaço físico aqui, bem como todas as reformas possíveis. Na época, inclusive, quando fui vereador, desde a época que a gente começou na vereança e na época de presidente, nós fizemos a maior reforma possível de legislações. Na época não se tinha ainda emendas impositivas, se trabalhava ao longe dos recursos do Executivo, por isso nós fazíamos com que o vereador exercesse o papel fundamental que é o de legislar.
Na época nós legislávamos com assiduidade, tínhamos uma assiduidade bastante grande dentro do campo das ideias e com certeza nós construímos um espaço que demarcou o Poder Legislativo de Flores da Cunha. Ser o presidente de todos os vereadores, isso a gente soube fazer muito bem, embora se pertencesse sempre a um partido político, mas se fazia a divisão e se trabalhava para todos os vereadores e especialmente para toda a comunidade, até porque o presidente ele tem a responsabilidade de conduzir e representar a toda a comunidade. A Câmara de Vereadores ela tem um papel fundamental na construção da democracia. Hoje, o Poder Executivo representa uma ideia em si, né? Tem um plano de governo, existe um partido coligado com alguns partidos, mas a Câmara é a representação de toda a sociedade. O que as pessoas talvez não conheçam da Câmara de Vereadores é justamente isso. Aqui se debatem as ideias, os programas, tudo praticamente que passa pelo Poder Executivo, ele necessita passar pela Câmara de Vereadores. E aqui que se constrói as ideias, aqui que se aperfeiçoam os projetos e aqui que se tem os debates das todas as coisas que acontecem no nosso município. Na nossa época, nós tínhamos uma relação bem boa com o Poder Executivo, né? Claro, sempre teve algumas divergências, enfim, mas era uma relação muito boa. Eu lembro que na minha época, nós, não sei se já tinha, não lembro de ter algum presidente que fez isso, talvez até tenha, mas era uma coisa mais do passado. Nós lançamos a Câmara nos bairros, nas comunidades na época. Era tipo, nós tínhamos mais ou menos uma discussão de um orçamento participativo, digamos assim. Então a gente ia para as comunidades, conversava com o pessoal, para eles nos dar ideias, especialmente no orçamento, mas em outras oportunidades também. Então a gente tinha essa construção, embora legalmente nós somos representantes da comunidade, mas ir até determinada localidade sempre vai ter alguns pormenores que às vezes pode passar desapercebido. Então acho que isso foi bem importante na época. O clima internamente aqui com os colegas sempre foi muito bom, muito positivo. Eu sempre fui muito respeitada, muito acolhida por todos os colegas, pelos funcionários, enfim, tudo. A gente tinha uma convivência muito feliz, muito harmoniosa, muito boa aqui na Câmara de Vereadores. Mas assim, eu lembro de um dos fatos, inclusive foi um ano assim atípico para mim realmente, porque foi o ano que eu estive na presidência e foi o ano que eu estive grávida. Eu só tive uma gravidez, só tive uma filha. A Laura foi justamente nesse ano de 2006. Eu assumi em janeiro e em março descobri que estava grávida e eu passei todo o ano como presidente grávida. E a minha filha nasceu 6 de dezembro. E eu saí uma semana antes para ganhar a Laura e daí quem assumiu no meu lugar foi o vice, que foi o Molon, o Zeca Molon. Eu lembro que em março, logo que eu descobri que estava grávida, naquela euforia da gravidez, sem dúvida, a felicidade de estar grávida, e foi uma das sessões mais difíceis que eu tive aqui, onde que tinha toda a imprensa a nossa de Flores, a regional, a RBS inclusive, que foi uma mudança de IPTU do Grande União, porque realmente estava muito defasado e precisava ser reavaliado. E foi numa votação aqui na Câmara de Vereadores. Gente, lotou essa Câmara aqui. Olha, eu nunca me senti tão magoada, tão difícil. Eu pedia tanto, eu rezei tanto. Eu dizia, Jesus, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu tentava falar, tentava iniciar a sessão e não conseguia, porque era uma vaia atrás da outra. Assim, o pessoal estava... Eu tive que chamar a Brigada Militar para nos ajudar a sair daqui depois, de tanta gente que tinha, assim. Foi uma sessão muito, muito difícil. Apesar de eu não ter votado, e foi aprovado de qualquer maneira por maioria, na unanimidade, né? A maioria a gente sempre tem a oposição, que é difícil, mas enfim, a gente conseguiu aprovar, mas foi uma sessão muito difícil. Essa eu jamais vou esquecer, realmente. Olha, eu fui presidente em 2008, 2010, 2017 e 2018. Então, eu teria muitas ações que a gente fez enquanto presidente da Câmara de Vereadores do município de Flores da Cunha. E uma delas foi a digitalização de todos os documentos do município de Flores da Cunha e da Câmara. Então isso se tornou muito prático para todos os projetos de leis que viessem do Executivo para cá, que não precisasse ir no arquivo morto e buscar todas essas informações. Então nós digitalizamos todos eles e hoje eles estão à disposição e servindo, né, para as atuais administrações. Então fica mais prático, mais simples, né? E eu diria também que um outro projeto que nós fizemos, estava à frente da presidência desta casa também, que foi um projeto construído junto com o Executivo, que foi na isenção do transporte para os estudantes universitários. Então nós tivemos esse projeto que eu diria que hoje
a grande maioria dos que estão estudando, os que já se formaram no município de Flores da Cunha, foi uma ação inovadora, construída junto com o poder legislativo e executivo, enquanto à frente da presidência da Câmara. Muitas vezes a ética aqui dentro da casa, ela acaba criando divergências, porque quando a própria casa, o colegiado, a pessoa do presidente, sentado naquela cadeira lá, tu sabe que tu vai ter uma responsabilidade, porque tu está carregando sobre ti os 8 colegas, os nobres e 10 vereadores, né? Mas nunca foi infringida a ética, nunca foi quebrada a ética, nunca se deixou de ter esta ética junto ao poder executivo também, sabe? Eu vejo, criava-se sim acirramentos aqui, divergências, convergências, mas a ética sempre prevaleceu. Na minha gestão, eu posso dizer isso de boca cheia, de coração verdadeiro, a ética sempre foi levada a sério. O cargo mais alto, né, é ser o presidente. Tem uma importância bastante grande também pela cobrança da comunidade, principalmente com o presidente. Muitas vezes é uma discussão bastante calorosa em certos assuntos, em certas leis, né? Ela termina caindo na mão do presidente, né? Não, porque você encaminhou para este lado, ou encaminhou para o outro lado, para não aprovação. Então ele tem um trabalho, assim, numa parte com bastante responsabilidade, né? Que depois do prefeito passa pela presidência da Câmara, né? Claro que a gente ouve tanto os colegas vereadores do próprio partido e também da oposição, ou aqueles que não concordam, né? Então uma discussão anterior para ser aprovada. Quando eu fui presidente, muitas e algumas leis que estavam para vir para casa, eu já tomava posição antes. Você quer que o seu presidente da Câmara, meu partido, vote contra? Né? Porque eu não concordava também. Tanto quando estava na oposição como na situação. Mas como presidente, eu dizia isto para os meus prefeitos. Porque eu não concordava, se discutia, e o meu voto seria contra se desse empate. Né? Então é uma decisão forte, né? Quero dizer que é um prazer hoje estar aqui falando com vocês nesse momento, através de um vídeo. Eu não pude estar presente. Depois de tanto tempo longe de Flores da Cunha. Foi uma experiência ímpar de ter conduzido os trabalhos legislativos, de ter administrado a casa, de ter representado o poder legislativo municipal em todos os atos e eventos cabíveis ao cargo no período de 2015 a 2016. Foi um desafio constante, uma oportunidade incrível de ter contribuído para o desenvolvimento do nosso município. Presidir a Casa Legislativa é garantir a eficiência, a transparência e a legitimidade dos trabalhos em benefício de toda a comunidade. Representar, administrar, garantir a transparência e a ética, garantir a participação popular, intermediar conflitos buscando consenso, acompanhar e fiscalizar a gestão pública, promulgar leis e atos normativos. Isso resume o papel tão importante do presidente da Câmara Municipal. Digo com muita clareza que ter feito parte dessa história me enaltece e me traz muito orgulho. Foi uma gestão com muita responsabilidade e muito compromisso. Como presidente da Câmara, é quase que obrigação você ter conhecimento do município, das suas demandas, da sua região, né, das suas diferenças que tem em cada canto do nosso município. Então, como presidente da Câmara, isso foi um grande diferencial. A gente discutir os projetos, entender os projetos, sejam eles do legislativo como do executivo, que entravam nessa casa, de ter pleno conhecimento, pleno entendimento e o conhecimento das áreas dos investimentos onde são feitos cada um deles. Então, isso para mim foi o grande diferencial. Contanto que
a visão que hoje eu tenho, né, como presidente, como vereador, é de ver o município num todo, não apenas em uma área ou uma parte dele onde eu represento, onde eu moro, vamos assim dizer, mas consigo ver o município como um todo e os investimentos, né, os projetos necessários para ele. O momento mais desafiador foi quando nós tivemos um projeto onde houve empate, tanto da situação como oposição, e eu, como presidente da Câmara, precisei fazer o voto de Minerva, né, aquele que decidiria. Então houve uma discussão acalorada, como tem que ser, como precisa ser todo bom projeto, toda boa situação e oposição discutindo o que é melhor para o município. Então nós discutimos, foi avançada aquela sessão e nós conseguimos tomar a boa decisão como presidente para o melhor, né, do nosso município. Fui presidente dessa casa, da Câmara, no ano de 2020, um ano muito desafiador, o ano que a gente acabou, a pandemia, assim, ela veio e assolou a todos, né? E nós não sabíamos, de fato, de que forma proceder. Era tudo muito novo, era muito desafiador. Eu não imagino na condição de presidente da Câmara, que é a representatividade máxima dos munícipes, chegar em certos pontos que nós tivemos que restringir a presença do público. Talvez fosse a maior... O que eu não gostaria de ter feito durante o meu mandato como presidente era restringir a presença do público na Câmara, porque é fundamental, né? Então isso foi algo que acabou me deixando até, me entristecendo. A realidade em ter que restringir o público aqui nas nossas sessões. Era muito difícil, nós lidávamos com a questão da máscara, né, do isolamento, tivemos que isolar os lugares, restringir o público, mas muitas pessoas ainda faziam questão de vir e participar. E, em paralelo a isso, percebi que nós tínhamos uma oportunidade, talvez, de também modernizar o processo como um todo da Câmara, né? Trazer a Câmara mais pública, que ela fosse, de fato, mais presente na vida das pessoas, e foi quando estive presidente que nós decidimos, enfim, investir, então, na transmissão das sessões, né? Pela primeira vez nós tivemos uma transmissão, nós colocamos as câmeras, muito ainda embrionário, assim, né? Hoje já está muito mais evoluído, mas foi nesse sentido que, enquanto presidente, fiz questão de investir como forma de, bom, se as pessoas não podem se fazer presente em plenário, certamente elas poderiam fazê-la na segurança e no conforto das suas casas, né? Permitir que as pessoas elas continuassem tendo acesso às notícias, às atividades da Câmara, né, no município, as atividades dos vereadores, acompanhar o trabalho do seu vereador, mas de forma mais restrita, né, e mais segura, obviamente. Então, nesse sentido, fizemos todo o investimento de câmeras, na parte da votação eletrônica também, nessa época que nós trouxemos o primeiro modelo de votação, ainda não tínhamos os laptops que hoje tem aqui, né? Nós votávamos pelo próprio celular, via um aplicativo, muito embrionário, mas que começou a tomar corpo naquele ano de 2020 e muitas das iniciativas se perduram até hoje. Eu já vinha de 4 anos como vereador, então eu tinha uma certa experiência, né, como que funcionava as ações aqui dentro da Câmara, né? E neste ano como presidente, mesmo sendo toda uma equipe praticamente nova de vereadores, porque só tínhamos eu e o vereador Barpi, que tinham sido reeleitos, né? E os demais vereadores, tudo vereador de primeiro mandato. Então, a experiência contava muito naquele período até para os trabalhos da Câmara continuar andando, né? A experiência como vereador já é uma experiência ótima, porque você está ali representando aquela parte da comunidade que te escolheu para ser o representante da comunidade. E tu alcançando a presidência da Casa Legislativa é uma questão de orgulho também com teus colegas. Tu tem nove colegas que te escolheram para ser o líder, né? Para conduzir, no meu caso, eu conduzi 1 ano esta casa com um orçamento ótimo que a Câmara tem, mas sempre cuidando muito bem do dinheiro público. Tanto é que a Câmara tem até 6% dos recursos da arrecadação do município que a Câmara
pode usar, mas nós usamos naquele ano 1%, quase nem isso. Então a gente trabalhou na Câmara dirigindo uma entidade como se o dinheiro fosse nosso, mas administrando um dinheiro público. Então a experiência foi maravilhosa. O Poder Legislativo ele é muito importante, só que a gente muitas vezes não sabe o que se passa aqui dentro da Casa, né, de Leis, que é a Câmara de Vereadores. A gente às vezes não sabe. Mudou que a gente precisa se atentar a isso, a responsabilidade que os vereadores têm dentro das políticas públicas e do bem do município. Então, para mim, foi importante isso, mudou essa percepção. Claro, eu já sabia, né, quando eu me candidatei a vereador, eu já sabia, né, da função de um vereador e tal. Mas quando tu vê todo o funcionamento de uma casa que precisa recurso, precisa uma equipe qualificada, precisa administrar bem esse recurso, que o presidente ele administra o recurso da casa, tu percebe o quanto é importante o Poder Legislativo. E uma coisa que eu fiz também enquanto vereador foi, e mais ainda, com mais ênfase enquanto presidente, foi levar ao conhecimento do público, das pessoas que visitavam a casa, o que era realmente o trabalho do vereador. Eu sempre tentava colocar nos meus discursos de maneira didática o que fazia um vereador, por que aquele projeto estava sendo votado, qual era a função da Câmara naquele projeto ou naquele momento, naquela ação do Executivo dentro do município, porque as pessoas, muitas ainda não sabem o que é uma Câmara de Vereadores e qual é o trabalho de um vereador. Então eu tive esse compromisso de sempre tentar levar, né, a mensagem de como era o funcionamento e da importância do trabalho do vereador e de uma Câmara de Vereadores para todo o público que visitava a casa ou que estava nos eventos onde eu discursava. E isso foi gratificante para mim, porque as pessoas acabaram me agradecendo por eu ter explicado como aquilo ocorria, né, como o trabalho do vereador ocorre. Como eu fui presidente em 2023, no terceiro ano, já era um pouco mais fácil, né? Estando já 2 anos a vereador, assumindo no terceiro ano como presidente, a gente já tinha um pouco de experiência, então era mais fácil dialogar tanto com os vereadores como com a própria comunidade. Não vejo que teve grandes dificuldades de enfrentar críticas ou dialogar com a comunidade. E além de representar, eu vejo que o presidente ele tem uma responsabilidade maior, né, porque ele reflete a imagem da Câmara e além disso ele precisa, além de manter a harmonia da Câmara, ele precisa pensar em inovar dentro da Câmara. Então, eu acredito que eu representei muito bem a Câmara de Vereadores e pude também deixar alguns legados. Um deles foi o sistema de informatização, a digitalização, o sistema foi modernizado enquanto estive presidente. Teve algumas reformas também que fizemos no prédio, então sempre buscando contribuir e deixar o melhor para o próximo presidente que viria. Quando eu assumi de presidente, eu não estava bem preparado para ser presidente, essa é uma verdade. Então, a gente não tinha ainda todo um trabalho anteriormente pré-elaborado na cabeça e não conhecia bem certinho como é que era a estrutura administrativa da Câmara de Vereadores. Porque se tu tem esse desejo de ser presidente, tu vai já se preparando e você chega mais maduro para aquilo que você vai desempenhar a função. Então, nessa questão da comunicação, o que eu tentei fazer? Eu criei, na quarta-feira, das 14 até as 17 horas, eu fazia um expediente aqui na Câmara de Vereadores para receber as pessoas que quisessem vir conversar com o presidente, exclusivamente para esse fim. Claro que eu não vinha só nas quartas-feiras, eu vinha praticamente quase todos os dias aqui na Câmara de Vereadores. Nesse quesito, a gente tentou abrir a Câmara de Vereadores para uma maior participação da comunidade para ser ouvida ou para ouvir dos cidadãos, né? Porque a gente entende que a Câmara de Vereadores é a representação máxima dos cidadãos e cidadãs do município. Queridos presidentes, nosso reconhecimento e gratidão pelos relevantes serviços prestados à história e o fortalecimento do Poder Legislativo de Flores da Cunha.